Nós vivemos numa sociedade, num país idólatra, que se apega a deuses, apega-se a coisas, se apega a instituições, se apega à ideologia, mas poucos se apegam a Cristo. Nós vemos que aqueles que se apegam a Cristo, e muitos dos que se apegam, muitas vezes se apegam de forma distorcida. Nós tivemos no dia 12 de outubro marcado por homenagens religiosas à padroeira chamada do Brasil, né? Nós vemos uma transformação do culto em uma veneração. E cada país tem a quem venerar. Nós vemos que há romarias, as rodovias próximas à cidade a qual ela é idolatrada, numa cidade referencial, onde supostamente ela teria aparecido. Mas nós vemos que não é um ato isolado, outros países também têm os seus pontos de reverência, seja um deus, seja uma deusa, seja uma entidade. Mas nós vemos ali um comércio, uma venda muito forte de materiais religiosos, um povo ali, possamos dizer, empenhando ali a sua fé. O povo é carente de algo, o povo é carente de algo se apegar aonde deposita a sua fé. E um país, quanto mais em dificuldade, com mais facilidade se apegará à fé. Nós vemos que os países mais desenvolvidos, a venda da fé, ela é um pouco mais desfavorável, porque muitas vezes ali a pessoa não necessita de uma veneração. Aí surgem outros deuses, né? Uma posição, um status. Mas nós vivemos uma sociedade que ela vive veneração, um país, né, que vive uma veneração, é uma santa. Muitos dizem que não é chamam a veneração no latim de duília, né, que seria um respeito. Mas nós vemos que não é dessa maneira, mas é uma adoração na latria, ou seja, na prática, as rezas, as procissões, algo que venha a ser conflitante com as escrituras, com o agrado de Deus. E uma pergunta que nós fazemos: é do agrado ou do consentimento de Deus esse tipo de religiosidade, possamos dizer especificamente do nosso país, as imagens, aos santos, e agregar isso à nossa fé em Cristo, agregarmos isto à fé mais Cristo, ou também, ao invés de Cristo, agregar a imagens ou uma idolatria a uma foto. Muitos dizem: nós temos foto da família, nós não podemos ter. Nós temos também fotos, temos retratos em forma de madeira e esculturas. Ou, né, o problema seria disso, né? Mas nós não pegamos uma foto de um familiar e fazemos uma oração, né? Ou fazemos um pedido para uma foto, né? Nós vemos que o apego do homem à religiosidade não é algo de novo. Isso já vem desde das culturas antigas, das culturas milenares. O Egito havia o seu panteão de mais de 200 deuses, em forma de pessoas, em forma de animais, ou uma forma mista. Os cananeus adoravam os Baals, havia os Baalins, né? Os vários deuses de Baal, também muito semelhante do que se havia ali no Egito. As práticas, os ritos, queimavam-se crianças aos deuses no Vale de Rinom, lá em Jerusalém. Mas nós vemos que tudo
concentra-se em algo que o homem tem o desejo de se apegar naquilo que é palpável, em algo ali que ele possa sentir. E muitas vezes nós esquecemos do princípio da fé, em crer naquilo que Cristo deixou nos seus ensinos. Hoje nós temos novas práticas, mas não há nada de novo, são práticas antigas. As antigas civilizações, como a atual civilização, em substituir a Deus, o Criador, em substituir a Cristo como nosso remidor, e também do poder do Espírito Santo de transformar corações para uma fé verdadeira e única. O diabo ele trabalha de forma sorrateira, ele trabalha de uma forma sutil, ele é articuloso em trabalhar as massas para se desviar do ensino do Senhor. É algo que vem perene, algo de ingênuo, aquele famoso nada a ver, né? Mas ele vai introduzindo na sociedade as suas práticas. Nós vemos hoje uma sociedade longe de Deus. Aí isso veio de repente, a partir de hoje ninguém mais vai crer num verdadeiro evangelho. A partir de hoje ninguém mais vai ter a Bíblia como um referencial para a nossa vida espiritual. Não, isso vem com o tempo, vem com os costumes, vem com as mudanças de hábitos, o distanciamento da igreja, o distanciamento da família, o distanciamento das entidades corretas da sociedade para um desvio para os falsos deuses. Lá no livro de Jeremias, vamos ler aqui o que Deus fala. A palavra fala sobre os costumes dos povos com as suas imagens. Como nosso irmão Wilson diz, que auxilia o número da página, Jeremias 10, na página 825, na minha versão. Se for outra, é por aí. Próximo. Mas lá em Jeremias, capítulo 10, nós vemos que ali Deus, o Senhor já fala sobre os ídolos. O homem tem uma necessidade de buscar ídolos. Nós vemos que desde a molecadinha, né, que gosta de futebol, aí tem lá o Neymar, tem o ídolo dele, né? Antigamente as novelas, né, tinham os mocinhos, as mocinhas, né? E muitas vezes procura se espelhar naquilo, como eles se vestem, o seu comportamento, o linguajar. E nós vemos que espiritualmente isso também não é distante. Mas Jeremias 10 e verso 3 diz o seguinte: porque os costumes dos povos são vaidades, pois corta-se do bosque o madeiro, obras das mãos do artífice, feita com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos ou martelos o firmam para que não se movam. São como palmeiras, obras torneadas, porém não podem falar, certamente são levadas, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco poder de fazer o bem. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande teu nome em poder. Isso no dia do profeta Jeremias. Nós vemos alguma semelhança com os dias atuais. Quais são os costumes dos povos nos dias de hoje? Corta-se o madeiro e com o machado se faz algo trabalhado, belos quadros, estilo barroco, algo bonito, bem trabalhado. Você vai lá, se adorna com ouro, pinta, enfeita. Nós temos esses ídolos nos dias de hoje, nós temos essas imagens nos dias de hoje, nós encontramos essas peças expostas, não só nas igrejas, mas também nos lares, sejam em madeira, sejam em resina, né? Hoje é o trabalho mais fácil de se fazer,
ou mesmo em imagens. Nós encontramos isso hoje. A nossa sociedade ainda ela tem, não só no nosso país, mas em todas as partes do mundo. Mas aqui o Senhor fala das suas atribuições, das suas qualidades. Elas falam, elas andam, têm que ser carregadas. Elas podem fazer o bem ou o mal. O Senhor diz que não, porque há um só Deus, há um só Criador. O profeta Jeremias disse que para não darmos louvor a outro Deus, não dar louvor às imagens de esculturas. Isaías, Jeremias reforçam para que não adoremos outros deuses. Somente o Deus verdadeiro, o Deus Criador. E Deus deixou nos seus mandamentos, as suas duas primeiras leis foram direcionados nesse sentido. Lá em Êxodo, no capítulo 20, é uma passagem muito conhecida, falando ali dos 10 mandamentos. Êxodo 20 é o segundo livro da Bíblia, a página 87, é o segundo livro do Pentateuco, e foi quando o povo de Israel entrou na Terra Prometida, estava para entrar na Terra Prometida, caminhando, e Deus deixou ali algumas regras que aquele povo deveria seguir. Até então não haviam as leis, impressa ou escrita, mas Deus escreveu as suas leis em seu dedo, e não foram em papiro, não foi em pele de cordeiro, mas foi escrito em pedras. E qual que foi dois dos seus primeiros mandamentos? Êxodo 20, verso 1 diz o seguinte: então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deixando bem claro quem era ele, o que ele tinha feito, o poder que ele tinha exercido. Ele estava ali fazendo uma demonstração de quem ele era. Que quem tinha tirado ele do Egito, quem tinha tirado aquele povo do Egito foi Deus. Da mão forte, da mão opressora, da servidão dos egípcios, aonde eram escravos para a liberdade. E o primeiro ponto que ele relata: não terá outros deuses diante de mim. Não ter outros deuses. É uma letra clara, não há dúbio entendimento, não há essa afirmativa, não temos muitas dúvidas. Não terá outros deuses. Específico, não. Abrangente, outros, vários. E o 4, não farás para ti imagens de escultura, nem alguma coisa semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que visto a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira ou quarta geração daqueles que me odeiam. Eu faço misericórdia a milhares do que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o teu nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Um Deus misericordioso, um nome honrado. Um Deus zeloso que não aceita dividir a sua glória. Feituras suas para honrar a dois deuses, honrar a Deus e a Mamon, a honrar a religiosidade
e ao dinheiro, a amar o que Cristo deixou e o nosso eu. É bem específico. Não te curvarás a outros deuses. Fidelidade. Cristo, Deus, pede fidelidade em seu nome. Devemos ser fiel ao seu nome. São os primeiros mandamentos, são mandamentos claros e mandamentos diretos do Senhor, para que não haja idolatria a outros deuses, aqueles deuses que aquele povo já tinha visto ali no Egito. Muitos rogam, até uma reza, né? Que diz para rogar por nós. O que é rogar? Né? Rogai por nós. É pedir com insistência, pedir com humildade, súplicas, implorar, exortar, insistir. Nós devemos pedir ao Senhor, pedir dentro da sua vontade. Mas Maria foi a mãe de Deus, a mãe de Cristo. Mas naquela festa do primeiro milagre, quando faltou vinho e Maria foi interpelar Jesus que havia faltado vinho naquela cerimônia, aquilo que era para ser uma cerimônia alegre, uma cerimônia, um casamento, né? Ali já se tornou a primeira dificuldade enfrentada ali naquele primeiro dia, né? Geralmente o primeiro dia não temos muitas dificuldades, né? O segundo, terceiro aí já é outro. Mas o primeiro dia, em regra, não é para ter muita dificuldade, né? Mas nos dias de hoje seria o churrasco acabar a carne, né? Acabou a carne. E na época de Cristo, o vinho tinha um grande significado. E faltou o vinho. E a sua mãe foi interpelar. E Jesus respondeu: o que tem eu com isso, mulher? Nós vemos que tem eu contigo? Nós vemos ali que havia uma relação ali familiar, uma relação, não uma relação de divindade, uma interpelação material que ela fez a ele. Faltou o mais importante aqui na festa. E Jesus respondeu: o que tem eu contigo? Jesus já sabia, Jesus já tinha ciência do que ele faria, e tanto é que Jesus providenciou não só o vinho, mas o de melhor qualidade, em uma grande quantidade. Um dia Maria também acabou morrendo. Ela vai ter seu galardão por ter sido agraciada por ser fisicamente a mãe de Jesus aqui na terra. Mas apenas o galardão, não como a intercessão. A única intercessão que nós temos é de próprio Cristo para com Deus. É a Ele que intercede junto a Deus. Não é sua mãe, não são os discípulos, não são aqueles que foram agraciados com as curas, com os milagres de Cristo, mas somente Ele. Não aos deuses mortos, não aos deuses que não podem se mover. Quando todo homem morre, vão para o céu junto com Cristo, mas eles não têm poder de interceder pelos que estão aqui na terra. Apenas Cristo assim o faz. E muitas vezes nós dedicamos, muitos induzidos a procurarem aos deuses mudos, cegos e impotentes, às imagens, aos templos, aos ritos, aonde não busca ao Deus verdadeiro. E esquecemos de Deus muito facilmente.
Nós entramos no período da estiagem, né, como nós dissemos no início. Nós entramos no período da estiagem e muitas vezes nós esquecemos do poder de Deus, do que Ele já fez em nossa vida. Nós ficamos aí num período aí de quase 100 dias sem chuva, né? Período de estiagem. E quando Deus deixou ali, no capítulo 20 de Êxodo, os seus mandamentos: não fará imagem, não se curvará, a honra somente a mim. E naquele caminhar, do capítulo 20 ao capítulo 32, naquele percurso, quando Moisés subiu ao monte, o que aqueles homens fizeram? Fizeram um bezerro de ouro, tiraram seus pendentes, seus brincos e dedicaram a uma imagem. Nós vemos que muitas vezes nós esquecemos de Deus com muita facilidade. Muitas vezes nós procuramos corrigir as nossas necessidades, as nossas falhas, ao nosso modo. Nós fazemos ali, procuramos a Deus a nossa maneira e não a maneira do Senhor. Arão, que era o braço direito ali de Moisés, foi quem orientou na feitura daquele objeto de adoração. Mesmo dentro do povo de Israel, haviam ali sempre os desvios a se criar uma imagem, a se criar um objeto para se desviar de Deus. Os profetas sempre corrigindo. Hoje nós lemos lá no livro de Oséias, no capítulo 5, de quão facilmente era aquele povo escolhido de Deus para ser um povo santo e levar a palavra de Deus àquelas nações. Como que eles se desviaram tão facilmente por meios próprios da vontade de Deus? E qual é a consequência de nos desviarmos e procurarmos outros deuses? O castigo vem. O cativo certamente virá. Fazer outros deuses que não o Deus verdadeiro. Outros deuses, irmãos, não é somente as imagens. Outros deuses hoje em nossa vida pode ser a nossa família, pode ser os nossos empregos, aquilo que nós somos, aquilo que nós cultuamos, tudo aquilo que nos distancia do Senhor e damos um valor excessivo àquilo que seria para o Senhor. Naquela perca de tempo que nós deixamos de dedicar ao Senhor, entramos numa cegueira espiritual. O diabo ele trabalha muito bem em nos cegarmos do entendimento do Senhor. Procurar os nossos próprios entendimentos com relação àquilo que Cristo deixou. Hoje vivemos na graça, hoje vivemos na remissão de Cristo, temos a nossa vida agitada, nosso dia a dia corrido, mas João foi muito simples e objetivo quando ele falou dos ídolos. Lá no livro de 1 João 5:21, na minha página aqui, 1337, é um dos últimos livros do Novo Testamento. Bem lá no finalzinho, 1 João. É o último versículo do livro de 1 João. É um pequeno verso, é uma pequena frase, mas de um significado muito forte para o crente, que diz o seguinte: filhinhos, guardai-vos dos ídolos.
O que ele diz aqui? Aqui João, citando aqui de uma forma carinhosa, filhinhos, uma forma aconchegante, uma forma de carinho, e ele fala filhinhos, e um verbo, guardai-vos dos ídolos. Sabe aquele conselho que você dá para aquela criança? Ó, não faça tal coisa, não proceda de tal maneira. É uma pequena frase que nos livra de muito mal, do desvio. Se a nação de Israel tivesse ouvido aquilo que Deus mandou explicitamente lá em Êxodo 20, não terá outros deuses. E ali ele descreveu, ali melhor descrito, não farás, não te curvarás, eu sou o teu Deus. E aqui o João, ele foi bem simples, guardai-vos dos ídolos, uma forma abrangente, e tudo aquilo que nos desvia do Senhor. Amém. Guardai-vos dos ídolos. Amém. Assim seja, que assim faça. Um simples mandamento do Senhor. Lá em Atos, quando Paulo visitou Atenas, no capítulo 17 de Atos, capítulo 17 de Atos é um livro que descreve sobre a igreja, sobre o início do trabalho, sobre o evangelho, o evangelismo que Paulo ali dedicou a Cristo como chamado do apóstolo dos gentios, página 1200. Atos 17. Quando nós vemos ali, nós não vamos ler todo o trecho, mas Paulo esteve em Atenas, uma cidade, podemos dizer, muito semelhante à nossa época. A ciência, a ideologia, a filosofia, exaltando o conhecimento, priorizando aqueles homens que têm aquele conhecimento, o estudo. Atenas era mais ou menos, possamos dizer, os dias de hoje. E Paulo entrou num debate, que seria hoje a mesma coisa que você ir numa universidade de filosofia, uma faculdade de humanas, em uma classe, em uma sala, em um auditório, um aerópago, e ali você debateria sobre os deuses. Foi mais ou menos o que Paulo fez ali em Atenas, em um local repleto de ali intelectuais, conhecedores da ciência, da religiosidade, e havia ali os vários deuses. E Paulo ali identificou um Deus desconhecido. Tem um Deus aqui que a gente não sabe ao certo o que ele é. Ali no 17:32, vamos ler esse versículo. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vos honrais, não o conhecendo. Este é o que eu vos anuncio. O mundo sabe que existe um Deus criador. A ciência não explica como que surgiram tudo. A ciência não explica o poder da criação. A ciência ela busca meios, busca ferramentas, busca estudos, busca várias maneiras para justificar as suas teses e teorias. Sabe que é um Deus poderoso e é um Deus desconhecido. E Paulo, nesse ambiente, muito similar ao que nós temos hoje, e Paulo ali pregou, Paulo ali debateu esse evangelho com esses pseudos conhecedores da religiosidade, da filosofia e da ciência. Foi um local a qual não há relato que ali ficou uma igreja, mas Paulo ali ele enfrentou muita resistência e muita dificuldade com aquela sociedade
que buscavam os deuses, sabiam do Deus verdadeiro, mas não se apegavam ao Deus verdadeiro. Mas Paulo teve um alento, Paulo teve um consolo lá em Atenas. Lá no verso 34, 33 desse capítulo 17 diz: E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre eles quais Dionísio, a Areopagita, uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Mesmo diante de uma sociedade, de uma geração que cultua, prega, segue veementemente a outros deuses, a outras filosofias, seguidores da pseudociência, seguidores de ti mesmo, seguidores do que eles criam em sua própria mente. Ainda assim, estamos num período de estiagem, mas que a chuva, ela vai chegar e vai regar alguns. Foi o que aconteceu ali com Paulo, ali em Atenas. Alguns creram na palavra do Senhor. Damares, o Dionísio, a Areopagita, era um dos aqueles pensadores, daqueles influentes. Reconheceram ao Deus desconhecido, que era o Criador, que era aquele que não aceita uma concorrência, digamos assim. É um Deus zeloso, é um Deus que não se mistura com aquilo que não é verdadeiro. Vivemos em uma sociedade que o Evangelho tem que ser levado, o Evangelho ele é visto, mesmo não sendo reconhecido e não sendo valorizado, mas ele é visto. Não devemos desistir das pregações, das mensagens, dos cultos externos. Nós não sabemos, mas muitos podem estar se convertendo pela disseminação da igreja do Senhor. Quer onde esteja, quer onde nós estejamos, devemos levar a palavra do único Deus verdadeiro, que é Cristo, nosso Salvador. Amém? Que Deus abençoe essa mensagem, abençoe a palavra do Senhor, daquele conhecimento que nós devemos ter com relação ao verdadeiro Deus Criador dos céus e da terra. Amém?